Os desafios para a publicação de obras literárias. Esse é o tema do programa Poesia de Corpo Inteiro deste mês. E para falar sobre o assunto, eu trouxe aqui os escritores Luan Maia, Carlos Almir Ferreira e Jan Santos. Sejam muito bem-vindos ao Poesia de Corpo Inteiro. Muito obrigado. Obrigado. Nada, a gente agradece o convite. A gente agradece por vocês terem aceito o nosso convite. E eu vou começar com você, Carlos Almir, que já tem aí uma trajetória de publicação. Pode se apresentar e dizer há quanto tempo você vem publicando? Oi, eu sou o Carlos Almir, eu sou o velho aqui do grupo. Eu publico desde 1997. O sistema de publicação era um pouco diferente. Hoje eu vou para o meu 7º livro. Os outros são poesia, então é o primeiro de romance, que eu estou lançando agora esse mês. Você lança agora esse mês. Isso. Qual é o nome do livro? O Médico e o Poeta. Olha que legal, primeiro romance. Sim. E o Luan Maia também já é mais novo, né? Quanto tempo você está publicando? Pode se apresentar? Meu nome é Luan Maia, eu sou economista, mas tenho uma paixão por literatura desde muito cedo. Meu primeiro romance eu publiquei ano passado. E esse ano eu estou já escrevendo outro, e nessa saga entre escrever contos, romances e atender um público na internet que cada vez cresce e me surpreende. E você, Jan, pode falar um pouquinho? Então, meu nome é Jan Santos, eu publico desde 2013, né? Já estou nessa, vou completar 10 anos esse ano. Eu estou a caminho de lançar meu 5º livro agora. Né? Eu trabalho especialmente escrevendo contos, literatura infanto-juvenil, e eu gosto de me definir principalmente como um escritor de fantasia. Né? Gosto de trabalhar com elementos fantásticos da nossa região, das nossas muitas culturas, que só aqui no norte a gente tem uma riqueza imensa, né, de tradições, de narrativas orais, e é o que eu procuro trazer para o meu trabalho. Legal. Carlos Almir, você já publica há muito tempo. Pode falar para a gente como é que foi essa trajetória? Foi muito difícil no início começar a publicar para hoje? Então, antigamente era muito mais difícil, muito mais difícil. Hoje, com as plataformas digitais e a própria tecnologia, mesmo no livro físico, é bem mais fácil. Eu comecei a publicar por acaso. Eu sofri um acidente, passei um ano de cama, andei de cadeira de roda, enfim, quero contar um drama aqui, mas o fato é que eu queria ter algo físico, uma lembrança física, algo que me remetesse a algo de bom, não algo de ruim, no período que eu passei. E eu publiquei um primeiro livro em 1997 chamado Poesias Perdidas, com uma edição de 500 exemplares. Foi esgotado muito rapidamente, para minha surpresa, e é uma coisa que eu gosto de fazer, eu preciso, na verdade, fazer. Então, eu continuei escrevendo, aí publiquei um livro chamado Simplicidade Poética, em 99, depois veio Tantos Mundos, depois Íntimas Palavras, depois O Meu Engenho de Estrelas, depois agora na pandemia, com essa loucura que a gente viveu, eu escrevi um livro sobre a pandemia, chamado 2021, e agora eu estou lançando o meu 7º livro, mês que vem, ou esse mês, mas já está rodando nacionalmente, que conta a história de vida do meu pai, que era um médico antigo aqui em Manaus, CRM 089, chamava Antenor Barbosa, e essa vivência dele até a pandemia. Então é isso. É isso. E Luan, você começou agora publicando especificamente pelo digital, né? Sim, eu publiquei meu primeiro livro pela plataforma digital da Amazon, e esse ano eu publiquei também outro, mais uma noveleta, também pela Amazon, tudo digital. Eu escolhi esse formato porque, bom, é mais rápido, é mais barato, e ele tem um apelo para a minha geração maior, talvez, que os livros físicos. E isso meio que combina também com o meu gênero que eu escrevo ficção científica, que não é muito comum aqui no nosso estado, mas é algo que talvez esteja mais em voga que a gente pensa. Acaba que atinge um público muito mais amplo nesse formato. Talvez, mas é também um público mais jovem, que está, por exemplo, que é aficionado principalmente que vem do cinema, né? Pelos filmes de Matrix, pelos os filmes que foram adaptados de Asimov, do Eu, Robô,
existe uma literatura vasta de ficção científica que hoje o brasileiro está descobrindo, que antes não era tão popular assim, mas hoje tem esse apelo, esse interesse. Porque, bem, a gente está vivendo no século XXI, né? O século da tecnologia e a ciência e tudo isso está cada vez mais em voga e atraindo cada vez mais pessoas interessadas no tema. Sim. E o Jean teve a oportunidade de publicar das duas formas, né? Então... Para você, o que é mais vantajoso? Ou um não anula o outro? O que você pensa sobre isso? Então, eu sou do time conciliação, né? Eu acredito que uma forma não anula a outra porque são públicos diferentes, né? Quem tem o apreço pelo físico vai ter o que consumir. Se a gente tiver os recursos para manter a questão da leitura do digital, como a gente estava conversando, né? Que a gente precisa de um dispositivo, seja um Kindle, seja um aparelho celular, então tem para todo mundo, né? No meu caso, eu tive a oportunidade de publicar das duas formas, porque eu costumo publicar via edital público, né? Então já faz uns anos, eu acredito que desde 2017, quando eu publiquei meu terceiro livro, né? O Dia em que Terrei Miguel Arcanjo, eu descobri os editais públicos, eu descobri como eu parei para ler os editais e tirei um tempinho para me organizar. E aí eu comecei a fazer a captação de recurso público para manter uma certa regularidade na minha produção. E aí, desde 2017, eu procuro sempre estar me envolvendo ano sim, ano não, para lançar um livro novo. E é uma estratégia também que eu costumo utilizar, que eu faço parte do coletivo Visagem, né, de escritores de fantasia, e a gente costuma sempre fazer projetos coletivos, né, e concorrer tanto individual quanto coletivo. Legal. Porque mesmo se um não for contemplado, outro vai ser contemplado e a gente vai estar sempre envolvido em algum tipo de projeto. Então além de publicar livros, a gente promove oficinas, a gente promove debates, a gente promove palestras, a gente promove eventos, inclusive eventos que falam para novos autores como eles também podem fazer essa captação. Porque uma vantagem do edital é que não é só um contemplado, né? A gente tem 10, 15 por categoria, então acaba que a gente acaba fortalecendo a cena da cidade. Fortalecem e não só a cena, trabalho a união individual. faz a força, Isso, né? E exatamente. todos ganham. Carlos Almir, qual é a vantagem de estar com uma editora? Tem diversas também, né? Sim. A vantagem da editora é que ela te dá um suporte de divulgação, ela te dá um suporte editorial, de você não diagramar sozinho o livro, você ter profissionais, claro que você pode buscar isso fora também, mas profissionais gabaritados que a própria editora te dá essa opção, te dá várias opções, muitas vezes de escolha de capa, discute com você todo o processo editorial. É um trabalho diferenciado e que para o autor é muito bom, porque tira um pouco a carga, o autor é um artista, né? Sim. Então tira um pouco a carga desse correr atrás de tudo. Produtor de tudo, né? Isso, exatamente. Porque aí você não consegue, às vezes, né, você tem que se desdobrar e não consegue ficar focado só na sua arte, digamos Exatamente. A editora que eu estou atualmente, por exemplo, a Penalux, que é uma editora premiada no Brasil inteiro, ela te dá esse suporte, inclusive de te inscrever nos prêmios. Eu não me preocupo com a inscrição dos prêmios, eles mandam os meus livros, né? Então, das duas formas, são formas válidas. Das duas formas, o livro, se você contratar os profissionais adequados, vai sair um livro bonito, mas a editora te dá esse suporte diferenciado, né? Legal. E o seu livro, Luan, também está no Kindle. Para você, quais as vantagens da leitura no digital? Eu estava justamente pensando nisso aqui. O Jean falou sobre uma coisa interessante sobre os editais, né? E eu também já procurei a questão dos editais, já procurei ler eles e como participar. Meu único entrave é que você depende de um tempo que não é seu, né? Você vai depender do tempo do edital, geralmente demora anos. E se você é um autor que, por exemplo, no meu caso, eu escrevi meu livro de 2019 a 2020, eu passei quase 2 anos e meio escrevendo esse livro. É um livro grande
e que na hora de publicar eu fiquei, nossa, será que eu tenho que esperar realmente mais 2 anos para ser publicado pela editora? Eu vou ter que esperar elas lerem meu livro, avaliarem. Nesse caso eu optei, não, eu fiz por conta própria, procurei diagramadores, procurei revisores, procurei capistas, tudo por conta própria, porque eu estudei o mercado de livros, de literatura e percebi que eu poderia ser autossuficiente de alguma forma e gastando menos. Isso foi uma experiência interessante que me deu um know-how que talvez me ajude a levar essa carreira de forma mais sustentável. E você pensa em publicar livros físicos? Sim, com certeza. O brasileiro, ele ainda gosta do livro físico, ele prefere o livro físico. Até pessoas como eu que leem livros digitais, normalmente no Kindle como esse. A questão é que o livro físico, ele tem coisas que o digital nunca vai te dar, que é aquela questão do cheiro, aquela sensorial, questão de você né? ter ele físico na sua estante, a textura, tudo isso conta. Mas a vantagem de você ter um digital também são imensas. De você, com um Kindle como esse, você carrega milhares de livros no seu bolso, você consegue ler deitado e no escuro, coisas que o livro físico também não te dá. E como eu sempre fui um leitor muito mais digital, eu não tenho mais livros em casa. Eu doei a maioria dos meus livros e eu sei que muitas pessoas, quando ouvem isso, ficam chocadas. Mas eu prefiro porque talvez eu já desencanei com a questão do ter livro físico e o meu foco é realmente nas histórias. O que eu gosto é elas serem boas e elas me entreter. Eu acho que eu levei essa filosofia também para a minha publicação, para o modo de publicação mesmo dos livros digitais. E falando em histórias, Jean, você pode falar sobre a sua atual publicação? Como é que está o trabalho agora? Então, tá bem agitado, né? Ainda bem que está bem agitado. Recentemente eu esgotei a tiragem desse daqui, né? Que foi o livro do Rio e Guaraguá, que foi o primeiro livro infanto-juvenil que eu lancei, em parceria com o Ian Bentes, que é um escritor lá de Juruti, no interior do Pará. E foi a primeira obra também que eu fiz completamente ilustrada. Olha, então, para lindo. mim, foi assim um ganho tremendo, porque não é porque foi eu que escrevi, tá? Mas é uma obra bem bonita, né? Lindo mesmo. As ilustrações assim são de Caio Quem Queixo. é o ilustrador? O Ian Bentes. Ian Bentes. Né? Procurem aí, @Inkbentes. Ele tem um trabalho muito, muito interessante também com a questão cultural. Ele Tem essa temática amazônica, sim, né? sim. Aqui a gente procura criar uma espécie de... A gente cria uma lenda para o peixe-boi, que é um animal que sempre fascinou a gente. E eu cresci no Bosque da Ciência, né, do INPA, então tem uma relação afetiva com o animal muito forte. E aí a gente decidiu fazer isso com esse livro. E, inclusive, em parceria com o Ian, eu também desenvolvi, não só com o Ian, mas também com o Coletivo Visagem, o livro Encantarias, Histórias de uma Amazônia Futurista, né, onde a gente flerta com uma estética chamada Amazonfuturismo, onde a gente reimagina como vai ser o nosso espaço daqui a 10, 15, 20 anos, né, num mundo que está sempre numa relação sempre conturbada com o natural e o tecnológico. Inclusive, esse livro ele vai ser publicado pela editora Valer ainda esse ano. Legal. Né? Mais uma vantagem aí de ter esse trabalho coletivo. Então, todos os autores do Visagem vão ser publicados pela Valer. Legal. E em outubro eu vou ter meu segundo trabalho com o Ian, que ainda é uma obra inédita, né? Que até então ela só se chama Rudá, que é o nosso próximo livro infanto-juvenil, onde ele narra basicamente a aventura de uma criaturinha que acabou de ficar órfã, e ela tem que sair em busca da mãe em um mundo desolado. Então foi, como o colega falou sobre a questão pandêmica, foi um livro que eu escrevi também durante a pandemia, então ele tem, o que eu gosto de dizer assim, um ar bem melancólico, né? Então, porque a gente, acho que é algo que a gente não consegue escapar da nossa produção, né? Sim. Falar sobre o que a gente passou nos últimos anos. Com certeza. E você, Carlos Almir, como está essa produção? Tem esse romance? Isso, é um romance biográfico. Eu me aventurei a fazer algo diferente do meu mundo, né? Porque eu até então escrevia poesia, eu sou um poeta, mas eu sentia a necessidade de escrever sobre o meu pai, né? Então, eu entrei no quarto dele, olhei as coisas dele, tive que encaixotar muita coisa, tive que tratar de assuntos referentes a ele. Encontrei documentos guardados. E o livro se impôs
eu não tinha como não escrevê-lo, né? Para mim foi uma emoção dupla eu escrever sobre o meu pai e conseguir publicar, porque era um gênero que a minha editora não fazia usualmente, e graças a Deus ele foi enquadrado como um romance biográfico, porque eu procuro ver os pensamentos do meu pai quando menino. Então tem realmente um romance por trás da história, porque eu conversava muito com ele, então eu já sabia, ele me contava coisas da infância. Então são coisas que casaram muito bem. Quando eu mandei, eu disse, não sei se vocês vão publicar, porque isso aqui é diferente. Aí eles leram e disseram, nós adoramos, vamos publicar. Então, para mim é uma emoção. Eu ainda não tenho ele nas minhas mãos. E o lançamento vai ser quando? Então, eu não tenho lançamento marcado, porque eu só marco o lançamento quando o livro chega. Não há hipótese nenhuma de eu marcar antes. Então, a editora me dá esse tempo, o livro vai chegar, eu vou falar para eles, eu quero na data tal, em tal lugar. E aí vai começar a se rodar. O livro já começou a ser rodado, mas aí a distribuição começa. Perfeito. Você, Luan, pode falar dessa sua obra atual mais um pouco? Eu tenho duas obras. A primeira foi aquele romance que eu falei, que eu demorei 2 anos para publicar, que é O Fim das Religiões, que é uma ficção científica com elementos de fantasia e cyberpunk. Eu exploro temas como existencialismo, como pós-humanismo e psicologia das religiões. Nesse livro a gente acompanha um personagem chamado Aleph, entre diversos outros. E Aleph, ele é um androide que adquiriu sua consciência através de memórias humanas. Por causa disso, ele é muito semelhante com a gente, tanto fisicamente quanto mentalmente. Aleph, por exemplo, sofre de depressão e ansiedade. Isso faz a gente perguntar e refletir o que é ele, se ele é humano ou é uma máquina. A história se passa em um futuro distante, em que a humanidade não existe mais e a Terra é habitada por esses novos seres sintéticos. Pelo menos era, até um evento do livro acontecer e tudo mudar. E como está sendo essa recepção na internet? Esse livro ele está sendo muito bem recebido. Eu me surpreendo até hoje como ele é lido, porque ele é um livro longo, de 600 páginas. Então exige certo esforço do leitor continuar lendo ele. E o fato deles terminarem significa que eu consegui certo êxito de manter eles ali presos naquela história, que muitos dizem ser muito interessante. E, assim, de fato mas assim, eu só consigo dizer porque foi muito divertido e emocionante fazer essa obra. Mas O Fim das Religiões não é a minha última obra. Eu lancei uma bem recente, mas ela é uma noveleta. É entre um conto e um livro. Ele é pequeno, ele tem cerca de 40 páginas para compensar o livro de 600 páginas. E ele fala sobre um tema mais atual, que é sobre inteligência artificial. Nesse livro, a gente acompanha uma jornalista que vai entrevistar uma inteligência artificial que ela é advogada. E ela advoga para pessoas desassistidas em meio ambiente. Ela faz esse trabalho pro bono. E surge uma questão aí, né? Ela realmente está ajudando a gente ou está ajudando a gente a nos destruir? E essa noveleta, ela ganhou o prêmio de melhor sinopse do podcast Minipod Literário, do Eduardo Spohr, que o Eduardo Spohr é um autor de fantasia bastante conhecido no Brasil. Ele tem livros publicados em vários países do mundo. E eu ganhei esse prêmio e eu ganhei o prêmio antes de escrever o livro. Depois escrevi primeiro a sinopse, né? Tá aqui a sinopse. Aí eles gostaram, premiaram e eu escrevi o livro. E meu prêmio foi ganhar uma leitura crítica dele e do Thiago Cabello, que é um professor de literatura e escrita criativa, que ele avaliou o conto e achou excepcional. E hoje ele está lá na Amazon, já com várias avaliações e super elogiado. Isso me emociona e me deixa bastante contente com a minha carreira. Parabéns. E a gente está no mês do escritor, né? E o escritor, sobretudo, é um grande leitor, é uma pessoa que cria, né? Independente de publicar ou não. Eu acredito muito nisso. E, Jean, nesse dia, a gente está nesse mês, né, do escritor, eu quero te perguntar, que escritores te inspiram?
Nossa, eu devia ter me preparado para essa. Então, eu costumo sempre citar o Dalton Trevisan, porque foi ele que me inspirou a escrever contos. Né? Na faculdade, eu sou formado em letras, né? Tenho mestrado em literatura também. E um conto que eu acho que todo estudante de letras esbarra na graduação é um conto chamado Uma Vela para Dario. E foi o conto que me fez querer escrever contos. Né? Então eu recomendo a leitura do Trevisan. Recomendo também não tem como não recomendar a Clarice Lispector, né? Para quem quer entender como é que a gente brinca com a narrativa curta em língua portuguesa, né? Porque eu lia muito, como escritor de fantasia, eu lia muitos textos de língua inglesa. Né? Gosto muito do Neil Gaiman também, um autor que escreveu Coraline, que foi adaptado para o cinema, acho que todo mundo conhece, né? Com os olhinhos de botão. E aí, só que eu não sabia como fazer literatura no meu idioma até conhecer esses escritores. Porque é uma experiência totalmente diferente, né? A gente ter o contato com uma obra traduzida e ter o contato com uma obra que foi pensada para funcionar em língua portuguesa. Então, é necessário que a gente descubra, né, autores em português, que a gente vá atrás de autores nacionais para entender a magia do nosso idioma na criação literária. Então, eu recomendo esses dois. Né? Recomendo também, como não, o Milton Ratum aqui, né, com Cidade Ilhada, né, que também é outro, dá um show também aí na produção de contos, e acho que de cabeça assim, são os que eu recomendo. Você, Carlos Almir, que escritoras te inspiram? Sim, então, Tiago de Mello, com certeza. Eu acho que foi o primeiro livro de poesia que eu li. Foi o Faz Escuro, Mas Eu Canto. Eu era pequenininho. Achei o livro lindo pelos poemas, sem entendendo um pouco a mensagem, mas sem entender completamente. E o livro, posso dizer que modificou a minha vida. Gabriel Garcia Marques, Pablo Neruda, Milton Ratum. Agora eu queria citar alguém de uma geração nova, que é minha amiga, mas não é porque é minha amiga. É porque ela é brilhante, você conhece, que é a Miriam Scott. Sim. Quem não conhece, por favor, procure, que vai valer muito a pena, é uma viagem. Obrigada. E você, Luan? Que escritores, autores? Eu sou um leitor muito eclético, eu sempre gostei de ler bastante e eu sou eclético e cosmopolita, eu gosto de ler de vários autores diferentes de vários cantos do mundo. Eu tenho como paixão, assim, autores, claro, primeiro Machado de Assis, esses autores que carregam na sua escrita o peso da existência humana. Machado de Assis, Dostoiévski, Clarice Lispector, o próprio... Eu também sou leitor de filosofia, né? Eu gosto muito de Nietzsche, eu gosto também de clássicos, assim, sabe, que faz a gente refletir sobre a nossa própria condição. Falou do Garcia Marques e do Pablo Neruda, são também autores que eu gosto muito. Saramago, para mim, é uma grande referência. Mas eu acho que a maior inspiração do que eu escrevo hoje, sem dúvida, é George R.R. Martin, né? Que é o autor de Crônicas de Gelo e Fogo, e Asimov e Le Guin, que é uma autora fantástica de ficção científica, pouco conhecida aqui no Brasil, mas tem um acervo literário gigante, que mistura muito dessa sociologia humana com a ficção científica. Muito interessante. E se vocês pudessem dar uma dica para quem está começando na escrita? Olha, eu costumo, assim, eu acho que é uma dica, acho que muita gente daria essa dica também, que é justamente, nesse primeiro momento, a gente escrever algo que a gente gostaria de ler. Porque eu acredito que o principal medo de quem está começando é: nossa, eu vou escrever uma coisa, mas e se ninguém gostar? Bem, se você gosta, você já é alguém. E eu penso que nós não somos tão especiais assim a ponto de que só nós vamos gostar daquilo que a gente passa. Né? É impossível que alguém não partilhe dos mesmos gostos que você. Então, eventualmente, esse texto vai encontrar seu público, esse texto vai encontrar seu espaço, mas ele precisa vir para o mundo. Então, e para ele vir para o mundo, a gente precisa se desinibir. A gente precisa se livrar de certos receios, certos medos. Então, é isso, né? Que a gente escreva algo que a gente gosta de ler. Muito obrigada, Jean. E você, Carlos Almir? Meu conselho vai
na linha do Jean, mas um pouco diferente. Como eu sou mais velho, né? Eu diria para você viver a vida intensamente. Viver a vida intensamente não é você ser irresponsável, fazer loucuras, não é isso. É se você amar verdadeiramente. Se você sofrer verdadeiramente. Se você quiser viver a vida com a sua família, amar a sua família intensamente, amar os seus amigos intensamente, viver as emoções do dia a dia, porque as pessoas deixam passar o cotidiano sem perceber. Eu contei no início, e geralmente eu não volto a esse tema, mas eu acho importante hoje, já que eu estou aqui na frente de 2 jovens. Eu passei 1 ano de cama. A minha emoção maior foi quando eu pude tomar banho de novo no chuveiro. Então, as pessoas... Rubem Alves fala sobre isso, exatamente, né? A importância de um chuveiro quente. De um chuveiro que a gente não né? tem... Eu recebia pano molhado no rosto. Então, são pequenas coisas que fazem você um escritor verdadeiro, né? Você procurar ver o que está à sua volta, ser observador, e isso, com certeza, mesmo que você não queira, vai te traduzir em bons livros, em ótimas experiências. Muito obrigada. E você, Luan? É difícil, né, falar algo depois que o Carlos falou, aí eu vou muito na linha dele. Escrever é terapia, escrever é uma forma de conhecer a si mesmo. Não pense em apenas escrever para que você, sei lá, seja famoso ou tenha leitores. Escreva para você se achar. Escreva para você, talvez, conhecer algo que você não conhecia, de entender você, os seus sentimentos e o mundo à sua volta. Talvez, para mim, isso é o mais recompensador da escrita, porque talvez é algo que poucas pessoas falam, né? Tipo, a escrita terapêutica, ela realmente funciona, ela realmente te ajuda. E quando eu comecei a escrever, eu estava numa depressão profunda, duríssima. E quando terminei meu livro, eu simplesmente me senti fora de uma caverna. Essa é a sensação. Muito obrigada, quero agradecer imensamente a presença de vocês, Luan Maia, Jean Santos, Carlos Almir Ferreira. Esse é o Poesia de Corpo Inteiro. Continue acompanhando a gente, siga as nossas redes sociais, @Sistema Encontro das Águas. Muito obrigada e boa leitura.